Pode. Apareceu. Bom, havendo quórum, damos início à comissão especial que, constituída pelo ato da presidência 94 DL 2019, e convido de imediato o senhor Marcos de Souza Sabino para participar do processo de sabatina, convidando-o para sentar na mesa. Gostaria de dar conhecimento aos senhores do ato da presidência número 103 de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em exercício no uso das suas atribuições, altera o ato da presidência 94 de 23 de outubro de 2019 e substitui o deputado Ricardo Alba pelo deputado Felipe Estevão na comissão especial, com a finalidade de apreciar a indicação pelo senhor governador do Estado do nome do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC. Palácio Barriga Verde, 19 de novembro de 2019, assina deputado Mauro de Nadal. Bom, eu informo sobre o motivo da oitiva, lendo que, abro aspas, para os fins do cumprimento do previsto no artigo 40, inciso 23, a linha B da Constituição Estadual, a comissão especial realizará a arguição pública do senhor Marcos de Souza Sabino, observando as vedações legais para a assunção de mandato de presidente da ARESC, estabelecidos pelo artigo 11 da Lei 16673 de 2015, quais sejam: artigo 11. Fica vedado aos membros da diretoria, sob pena de perda de mandato, exercer atividade de direção político-partidária, exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC, celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento de congênere com entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC, deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC e exercer simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC. Eu pergunto se o candidato está ciente das hipóteses mencionadas no artigo 11 da Lei 16673 de 2015. O senhor, se puder... Com licença aqui. Perfeito, senhor presidente. Estou ciente disso, sim. Obrigado, senhor Marcos Sabino. Então, eu peço para que o candidato que se apresente para os membros da comissão, perguntando como o senhor poderá contribuir profissionalmente com a ARESC. E dou um tempo de 30 minutos, mas obviamente que a gente estende se for necessário. Com a palavra, o senhor Marcos Sabino. Perfeito, senhores. Bom, quero iniciar aqui cumprimentando o presidente da comissão, o deputado João Amin, estender também os cumprimentos a todos os outros deputados da mesa, né? O relator, o Fabiano, o deputado Ismael, o deputado GR, deputado Cobalcini, Marco, deputado Felipe, cumprimentar todos os presentes também, enfim, quem nos assiste também, amigos, né? Cumprimentar todos, imprensa que estão aqui também. Bom, senhores, de fato não tenho nenhuma ligação partidária, não tenho filiação alguma, não tenho vínculo nenhum político, né? Fiquei muito honrado em ser convidado, né, indicado pelo comandante governador Moisés para estar assumindo esse cargo. Não venho agora de primeiro momento para o governo, desde que mudou esse quadro político, fomos convidados a estar aqui. Sou engenheiro civil por formação, né, venho nos últimos 4, 5, mais até nos últimos 6 anos, exercendo a função de engenharia civil, de engenheiro no departamento de engenharia civil de uma construtora em Tubarão, na qual viemos fazendo um trabalho de gestão de pessoas, né? Bom, o departamento de engenharia de uma construtora, de fato, é o cérebro, né, de uma construtora. Então, foram vistos na minha pessoa ações aí na qual podia estar contribuindo em algumas ações no Estado, claro, além da extrema confiança que tenho em algumas pessoas, né, que estão no governo hoje. E o que me deixa muito feliz, né, não é só a questão da confiança na minha pessoa, e sim a confiança no meu trabalho. Por isso que fui indicado a estar, né, na frente. E, sem dúvida, tenho uma total sensibilidade, facilidade para trabalhar com as pessoas, né. Venho nos últimos meses, assim, desde quando fui indicado,
lendo, estudando alguma coisa a respeito da agência reguladora, sabemos da grande importância que a agência tem, né, na questão de regulação do Estado, aí, e realmente encontrei pessoas totalmente técnicas dentro daquela agência, ou seja, totalmente linkado ao que a gente pode ajudar, assim. Sempre fui muito técnico, inclusive, nas minhas ações, né, onde trabalhei, sempre fui muito... sempre muita dedicação, muito estudo, enfim, a gente tem uma certa sensibilidade para tá conseguindo construir boas coisas. A agência reguladora do nosso Estado, ela é uma grande referência, pelo que eu venho estudando e pelo que eu venho olhando. Não é algo na qual a gente vai entrar para modificar muita coisa, muita roda. A roda já está rodando muito bem, inclusive, né, dentro da Associação Brasileira de Agências Reguladoras do Estado. A agência ela é muito referenciada, inclusive com ferramentas de inovação. Enfim, nós somos de um Estado que proporciona muito isso, tecnologia, inovação, e essas ações foram colocadas dentro da agência. A gente já ficou sabendo de uma série de ações e ferramentas que a agência tem para cada vez mais aí oferecer uma fiscalização e uma orientação a respeito desse serviço, entregando bons serviços aí para todo o Estado. A gente pode contribuir sim com alinhamento com o governo do Estado. Até tem uma experiência que eu quero compartilhar com os senhores, assim, quando nós ouvimos, até isso não tem de maneira alguma vínculo com a questão, com o time da ARESC. A ARESC, pelo que eu venho conversando ao longo dos últimos tempos, é uma equipe muito técnica mesmo, mas eu fui convidado para participar da transição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e quando nós encontramos, né, eles foram nos primeiros dias nos passando toda a questão do que era a secretaria. Foi colocada uma folha branca grande na secretaria, tem diretoria disso, diretoria daquilo, diretoria de recursos hídricos e tal, e as vinculadas, né? IMA, FAPESC, JUSESC, e uma tal de ARESC, que se vocês me perguntarem, eu não sei nem onde fica. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi a respeito da agência reguladora partindo de um ente governamental. Em conversa com o pessoal da ARESC, a gente viu que, de fato, o governo deixou um pouco assim a questão da agência reguladora de lado, e um grande objetivo que nós temos junto, né, é justamente estabelecer uma conexão com isso. Eu acho que a ARESC ela é rica em informações, é riquíssima em informações em todos os sentidos, nos sentidos, claro, dos serviços públicos que são prestados, que pode contribuir muito, inclusive, com essa casa, né? Eu repito, sei que tenho a confiança de algumas pessoas do governo do Estado, mas, se me permitido for, né, eu gostaria até de estabelecer essa conexão de relacionamento com deputados dessa casa, para que a gente possa estar, por vezes, aí passando informações que, de fato, possa contribuir com todos, inclusive a questão de leis, enfim. Mas não tenho dúvida, presidente, a gente pode, de fato, contribuir, sim, para a Agência Reguladora de Santa Catarina. Perfeito. Obrigado ao senhor Marcos de Souza Sabino. Então, eu coloco agora à disposição dos membros da comissão para esclarecimentos, dúvidas e explicações. Então, peço a inscrição. Algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta? Deputado, primeiro inscrito, deputado Ismael. Senhor presidente, senhores deputados, dar boas-vindas aí ao Marcos Sabino. É a primeira vez em 10 anos que eu participo de uma sabatina aqui em relação à ARESC. Também, para mim, é interessante esse debate, esses questionamentos, para que a gente possa ter, inclusive, segurança, e tenho certeza que o relator o fará com muita propriedade, em relação aos nossos votos aqui, sem nenhuma perspectiva política partidária, mas nos detendo na questão técnica e na importância dessa agência para Santa Catarina. Eu tenho apenas uma indagação, cumprindo, inclusive, aqui o protocolo, que o nosso presidente, deputado Amin, já fez leitura prévia, mas cabe a nós, efetivamente, ouvir do candidato à vaga, se já exerceu o comando hierárquico sobre pessoal e serviços na iniciativa privada ou no serviço público. Ele já declinou aqui em relação à iniciativa privada. Fica, então, a indagação em relação ao serviço público. Com a palavra, o senhor Marcos. Obrigado, presidente. Bom, senhor deputado,
De fato, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no serviço público. Nunca atuei, sempre minha vida foi no serviço privado. Porém, estamos aí desde o início do ano na condição de secretário executivo da SC Parcerias, na qual foi nos dado aí a missão de entender um pouco mais sobre o equipamento Sapiens Park, né, localizado no norte da ilha, um equipamento na qual está, né, dentro do escopo da SC Parcerias com participação acionária. A SC Parcerias tem 36% de participações, então o governo entrou dentro desse cenário novo, entrou com a ideia de não ser mais coadjuvante em alguns equipamentos. Pelo contrário, gostaria de entender e conhecer mais, né, principalmente um equipamento na qual fazia parte, né, na questão acionária. Então ficou como missão a gente estar entendendo e aproximando o Sapiens Park da SC Parcerias. Isso de uma maneira muito transparente, muito natural. Fomos, inclusive, depois de alguns meses, convidados a ser presidente, inclusive, do Sapiens Park. Hoje nós estamos na condição de secretário executivo da SC Parceria e também na condição de presidente do Sapiens Park. Ou seja, um curto espaço de tempo, confesso, né? Acredito que 60 dias nós estamos à frente do Sapiens Park como presidente. Não é uma empresa pública, né? Ela é privada, mas de qualquer forma é a única experiência que nós temos mais próximo de gestão pública. Mas no setor privado, no segmento privado, eu já venho aí ao longo de 6 anos na questão no departamento de engenharia, na qual exerce, sim, total comando sobre inúmeras pessoas. Inclusive, nós estávamos num segmento agora, construtora de verticais já há muito tempo, ou seja, em obras com 40, 50, 60 pessoas, outras obras com 60, 100 pessoas, dependendo do estágio em que a obra se encontra. Então, de fato, gestão de pessoas já vem sendo algo que vem sendo trabalhado na gente aí há alguns anos já. A gente já está acostumado, de fato, a comandar pessoas, mas, repetindo a pergunta, respondendo a pergunta, mais no setor privado, de fato. Certo? Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael. Consulto o deputado Gerri, deputado Cobalcini. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar o senhor Marcos, indicado que está sendo para exercer esta importante função em Santa Catarina. Dizer que não participei, nesses anos de mandato, de nenhuma comissão de sabatina, eu vou estar mentindo. Participei uma vez, sim, né? Que foi da sabatina feita ao senhor Sérgio Granda, né? Que infelizmente não se encontra mais conosco. Mas também quero confessar de que agora eu estou tendo a oportunidade de manusear o processo de indicação. Na verdade, não se trata de uma indicação do governador Carlos Moisés, se trata de uma indicação do secretário da Casa Civil, com de acordo no verso da folha do governador Carlos Moisés, né? Mas eu quero, senhor Marcos, perguntar inicialmente para Vossa Senhoria o seguinte: o senhor exerce função na SC Par ou no Sapiens Park? Qual dos dois? Bom, a função, né? Boa tarde, eu cumprimentei já o deputado Marco Vieira. Eu estou na condição hoje de secretário executivo da SC Parcerias e presidente do Sapiens Park. A função de presidente do Sapiens Park, ela não é tão naturalmente, né? Até porque existe essa diretoria executiva, diretoria operacional, que é, digamos assim, mais full-time do equipamento, né? Tem que estar de fato. A questão da presidência do Sapiens hoje é a questão de agendas, compromissos que, por vezes, nós estamos atendendo até depois do horário. Naturalmente, às vezes, pela SC Par ter participação acionária, algumas agendas nós fizemos... Eu perguntei a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria é do Sapiens Park ou da SC Par. Sou funcionário da SC Par, porque a diretoria... Funcionário eleito, funcionário efetivo da SC Par? Perfeito. Não, o comissionado, né? Sim, mas efetivo no sentido estar... Sim, sou funcionário da SC Parcerias e estou na condição de presidente
do Sapiens Porque Park. aqui está mencionado que é secretário executivo de Assuntos Institucionais da SCEPAR, é isso? Perfeito, isso mesmo. Para o senhor ser escolhido secretário executivo de Assuntos Institucionais da SCEPAR, o senhor foi eleito pelo Conselho de Administração ou o senhor foi designado pelo presidente da empresa? Não, eleito pelo Conselho de Administração. Pelo Conselho de Administração. Isso, né? perfeito. Infelizmente, a ata não está, senhor presidente, presente aqui, não está anexada aos autos. Mas também para ser presidente do Sapiens Park, também foi eleição pelo Conselho de Administração do Sapiens Park. Exatamente. Bom, então, o senhor está exercendo duas funções públicas, secretário executivo da SCEPAR e presidente do Sapiens Park. Bom, de fato, estamos na condição, né, só para deixar... O senhor acabou de afirmar isso para nós aqui. Só para deixar bem claro. Eu pergunto o seguinte, senhor. O senhor recebe as duas remunerações? Não, claro. Então, se o senhor me permitir, eu vou comentar. O Sapiens Park tem uma grande dificuldade de gestão ao longo de muito tempo. Uma dessas grandes dificuldades é que ninguém quer estar dirigindo, direcionando, porque não tem remuneração. Nem conselho administrativo, nem diretoria, nem nada. Então, por esse motivo, foi possível, né, inclusive com consultas. Afirma, sim, o senhor ou seja, não tenho remuneração alguma. Ninguém tem. Nenhum diretor do Sapiens Park, nenhum conselheiro do Sapiens Park tem remuneração. O senhor afirma que está há cerca de 90 dias respondendo pelo Sapiens Park, é isso? Menos, quem sabe, 60 dias. Isso, 60 dias. 60 dias. Ora, a sua indicação deu entrada aqui na casa no dia 9 de outubro, mas no seu currículo não faz qualquer menção do exercício da presidência do Sapiens Park. Não, de fato. Não faz. Não é uma omissão. Perfeito. É uma omissão. Não tem a ata de eleição do senhor na SC Parceria, que deveria estar, a documentação constante do processo, bem como também não consta qualquer menção da sua participação como presidente do Sapiens Park. Até porque lá o senhor é ordenador de despesa do Sapiens Park, sim. não é isso? Sim. Tá? Com responsabilidades. Perfeito. Né? Então, também tem que estar aqui informado a sua participação na diretoria do Sapiens Park, bem como também anexar a ata da sua eleição como presidente. Do Conselho, né? Perfeito. E uma declaração de Vossa Senhoria dizendo, né, qual o horário que o senhor cumpre na SCEPAR e qual o horário que o senhor cumpre no Sapiens Park e se acumula rendimentos ou não. No meu entendimento, o processo não está instruído como deveria estar para que essa casa possa examinar, infelizmente. Vejo aqui somente o ofício do secretário Borba, encaminhando ao presidente desta casa, com de acordo do governador, anexando o currículo, não fazendo menção ao Sapiens Park, não anexando as duas atas da sua eleição como secretário executivo de Assuntos Institucionais da SCEPAR, nem tampouco a eleição da presidência, né, e consta somente em cópia da sua identidade. Né? Mais nenhum registro, né, o seu currículo escolar e diploma de engenheiro, né? Não que nós não confiamos, mas para que Vossa Senhoria tenha uma ideia, né, para concedermos um título de cidadão honorário aqui de Santa Catarina, tem que vir toda a documentação acostada. Para fazermos uma denominação de uma via pública, tem que vir toda a documentação acostada. Né? Pelo que vejo, senhor presidente, senhor deputados, infelizmente, a documentação necessária para instruir o devido processo, no meu entendimento, ela está insuficiente. Era a minha manifestação. Obrigado. Aliás, eu esqueci de perguntar a Vossa Senhoria, qual a sua idade, por gentileza? 31 anos. 31 de idade. Perfeito. Muito obrigado. Deputado Felipe Estevão, gostaria de se manifestar? Quero cumprimentar o senhor presidente, João Almin, os demais membros, né? Uma boa tarde ao Marcos, e formular minha pergunta. Segundo o currículo da Folha 03, Vossa Senhoria é secretário executivo de Assuntos Institucionais da SC, Participações e Parcerias. Pergunta se a SCEPAR está sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc? Não, nenhum momento. Não está sujeita à regulação da Aresc. Senhor presidente, se eu me permite,
eu vou me permitir discordar de Vossa Senhoria. A ECEPAR é uma empresa de participações. Ela pode ter tanto ações como controle acionário, inclusive de empresas sujeitas à regulação da ARESC, com certeza absoluta. Isso pode. Não tenho dúvida. A ECEPAR pode ser sócia, como ela é sócia de uma empresa semifalida de fabricação de Jeep, ela pode ser empresa de saneamento e de fornecimento de água, com certeza absoluta. Ela é sujeita, se a cifra acionária de uma empresa constante da relação de todas aquelas que são fiscalizadas pela ARESC, ela pode, sim, efetivamente, ser fiscalizada pela ARESC, não tenho dúvida nenhuma. Então, desculpa, presidente. Agradeço. De fato, desconheci essa informação, deputado Marco. Agradeço a presença do deputado Sargento Lima e passo a palavra, então, ao relator, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui cumprimentar o Marcos, a todos que nos acompanham. Algumas perguntas que são de praxe na sabatina dos membros indicados, apesar de algumas delas o senhor já ter respondido, eu julgo interessante que a gente faça, já que está havendo uma transmissão, e já que fica registrado aqui também, né, todas as perguntas e as respostas, o senhor exerce alguma atividade político-partidária? Já exerceu alguma atividade, não? Não, deputado, eu não sou filiado a partido algum, nunca participei de nenhuma, não exerço nenhuma ação político-partidária, não. Bom, o senhor exerce alguma atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade que está sujeita à regulação e fiscalização da ARESC? Bom, sou secretário executivo de Assuntos Institucionais da EC Parcerias, que até o presente momento eu não fazia ideia que poderia ser, né? O senhor tem celebrado algum contrato de prestação de serviço ou algum instrumento congênere com entidade sujeita à regulação e fiscalização da ARESC? Não. O senhor também não tem nenhuma participação societária em alguma entidade sujeita à regulação ou fiscalização da ARESC? Não, também não. E também não exerce nenhum cargo, emprego ou função em entidade que esteja sujeita à regulação ou fiscalização da ARESC, a não ser esta que o senhor fala da Justamente. Bom, a minha sugestão ou indicação aqui, presidente João Amin, até porque, assim como os demais deputados, é a primeira vez que nós participamos desta sabatina, e para ter mais clareza, certeza e para ser mais também justo com o senhor e para com o cargo que vai exercer, eu gostaria de solicitar uma nota técnica à Procuradoria da Casa para que possa nos embasar também tecnicamente sobre a indicação do seu nome. Pela ordem do senhor presidente. Com a palavra, deputado Marcos. Senhor presidente, eu entendo que o encaminhamento do deputado Fabiano da Luz é pertinente, né? Mas eu quero me permitir, deputado Fabiano, sugerir que antes que seja remetido à Procuradoria da Casa, que seja baixado em diligência o processo para suprir as deficiências documental. Perfeito? Inclusive, eu quero pedir a anexação de cópia do parecer do eminente deputado Leodir Sareta, relator da matéria que indicou os senhores Reno Caramori, os senhores Suriti Pereira da Silva, o senhor Sérgio Grando e o senhor Francisco Cardoso, para diretores da ARESC naquela época, onde o deputado Sareta faz a menção da idade mínima, de 35 anos. E Vossa Senhoria, senhor Marcos, me fala em 31 anos. Né? Então, eu solicito a anexação do parecer do deputado Sareta ao presente projeto, requeiro a juntada das atas do Sapiens Park, da eleição dele, requeiro também a juntada da ata da eleição do senhor Marcos na ECEPAR, bem como também declaração das duas entidades de que não há cumulatividade de recebimento de rendimento, né?
não de salário, mas de rendimento como um todo, né? Por exemplo, o senhor pode receber sua remuneração no SAP, na SEPAR, mas recebe alguma gratificação por exercício de função no SAP Spark? Ok. Então, uma declaração nesse sentido para saber. E, evidentemente, quanto à compatibilidade do horário ou não, se há conflito de horário ou não, para poder nos instruir o presidente do processo. É o requerimento que eu faço. Perfeito, deputado Marcos. Então, antes de colocar em votação, eu pergunto se algum deputado tem alguma sugestão a mais, além da sugestão de encaminhamento tanto por parte do deputado Marcos, quanto por parte do relator, o deputado Fabiano. Com a palavra, o deputado Cobalcini. Deputado Fabiano, no seu parecer, o senhor considera o indicado pelo governador apto ao exercício da função. O senhor conclui? O parecer eu vou relatar assim quando nós tivermos todas as informações, receber a documentação e a indicação da norma técnica da casa. Então, sem a providência dos documentos, ainda não há o seu voto. É isso? Então, não é hoje que nós vamos votar. Eu não tinha entendido exatamente a sua conclusão. Até porque, se me permite, senhor presidente, o parágrafo único do artigo 322 diz o seguinte: se julgar conveniente, a comissão requisitará informações complementares para instrução do seu pronunciamento, ou seja, do relator. Nós vamos, nesse momento, definir qual é o prazo para isso? Posso dar uma sugestão de encaminhamento? Eu gostaria até de poder me manifestar agora no momento, então, e obviamente que, se for por unanimidade, seria muito melhor. Nós temos duas sugestões de encaminhamento, que uma não interfere na outra, mas uma necessita da outra. O deputado Marcos Vieira apresenta 4 questionamentos, mais a anexação da cópia do deputado Sareta, no último relatório que houve em 2015 para apreciação da ARESC. Então, a sugestão do deputado Marcos Vieira sugere como diligência a necessidade de requerer ata da eleição, tanto do Sapiens Park quanto da SC Parcerias, o currículo atualizado do candidato, a declaração de horário que exerce as suas funções nas duas entidades, para ver se há essa compatibilidade, e também a cópia do questionando a sua idade, 31 anos. Não, a idade foi questionada pelo deputado Sareta eu não tenho claro. Qual seria, então, o seu quarto questionamento? Quanto à idade, senhor presidente, com o parecer do deputado Sareta anexado, é o relator que vai fazer o seu julgamento. Perfeito? Eu não vou emitir a minha opinião depois. Eu só perguntei qual a idade dele, porque consta no relatório do deputado Sareta. Não sou eu que vou fazer o juízo de valor, é o relator que vai levar. Os questionamentos que fiz é o seguinte: o processo não está instruído devidamente. O que é que não está instruído devidamente? O senhor Marcos diz que hoje ele é o presidente do Sapiens Parks há pelo menos 60 dias. A exposição de motivos, a solicitação chegou aqui há pouco mais de 30 dias. Então, há uma omissão, houve uma omissão do governo que não informou, porque foi o governo que encaminhou o currículo vitae do senhor Marcos, perfeito? E diz que é secretário executivo da SEPA. Então, exerce e ele disse isso aqui, peremptoriamente, deixou bem claro, exerce as duas funções, né? Então, perguntei se exerce as duas funções. Se as duas funções, ele foi eleito pelo Conselho, sim, foi eleito. Não tem as cópias das atas que o elegeram aqui. Perfeito. Perguntei se há compatibilidade de horário, ele disse que sim. Qual o horário de funcionamento dos dois? Perguntei se há percepção de remuneração cumulativa, ele disse que não. Mas então que os órgãos emitem as respectivas certidões. É isso que eu... Para poder instruir o... Só para finalizar, então, a minha intenção é a seguinte: é transformar os questionamentos de diligência do deputado Marcos num requerimento, formalizar e encaminhar ao governo do Estado, ao Executivo. Tendo a resposta do requerimento de diligência, encaminhamos à Procuradoria, a pedido do deputado Fabiano, e imediatamente a Procuradoria se manifestando, a gente chama uma nova reunião para a apresentação do relatório final por parte do deputado Fabiano. A minha intenção, deputado Cobalcini e demais deputados, era até,
se por um acaso algum questionamento aparecesse, como apareceu, era deixar a reunião em aberto para só reabri-la. Mas, na prática, não vai mudar nada. A gente encerra essa reunião, faz por escrito, os 7 deputados da comissão assinam essa diligência, chegando a resposta, a Procuradoria se manifestando, o deputado Fabiano nos comunica que está pronto para apresentar o relatório e eu imediatamente agendo uma nova reunião, até para não haver exposição ou nenhum tipo de embaraço para o senhor Marcos Sabino. Se assim concordarmos, todos... Se me permite, senhor presidente, apenas acrescentar, um adendo aos questionamentos do deputado Marco Vieira, é fidedigna a exposição do interessado na vaga, indicado a vaga. Eu gostaria apenas que fosse anexado também o comprovante da formação acadêmica, né, para a gente ter essa consistência também. O diploma, importante, muito importante. Perfeito. Então, com todas... Muito importante. Concluído minha parte, senhor presidente, eu gostaria de solicitar, não sei se é vista ou se é cópia, do parecer do deputado Sareta. Eu confesso que eu tenho muita dúvida. Eu sei que governador, vice-governador, né, de estado tem que ter a idade mínima de 35. Senador? Governador não. O governador não. Não, o governador é 25 anos. Houve mudança. Idade mínima. Idade mínima. 25. Senador 35. Não é o teu caso? Mas pode ser governador. Quem sabe? Mas até lá vai ter 35. Mas eu confesso até que para dirimir a dúvida que eu tenho de ter a cópia desse parecer do deputado Sareta. Vai ser distribuído imediatamente, deputado Cobolcini. Então, coloco em apreciação de todos os deputados o requerimento de diligência proposto pelo deputado Marcos Vieira e pelo deputado Fabiano. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais nada a ser discutido, assim que as respostas da diligência e manifestação da Procuradoria chegarem à Assembleia, uma nova reunião será marcada imediatamente. Muito obrigado a